Olá, sejam muito bem-vindos ao Donjo Fluir. Aqui quem fala é Helena Marques, taróloga, astróloga e numeróloga. Eu que criei o portal de autoconhecimento, que vocês podem conferir mais acessando ao site www.donjofluir.com. E sem mais delongas, vamos falar nessa série de aprendizados do despertar espiritual sobre a desistência. Roda a vinheta! Então, queridos, fazendo um retrospecto do meu despertar espiritual sobre as lições disso, depois de alguns anos, eu comecei a elencar as coisas que eu aprendi, os desafios e falar sobre alguns tópicos que eu vejo como sendo de suma importância nesse processo. E um deles é sobre a importância de desistir. Porque eu vejo a sociedade muitas vezes falando não se deve desistir, a gente tem que persistir sempre. Isso é válido, mas eu diria que até o certo ponto. E como é que eu ligo isso, como é que eu associo isso ao despertar espiritual? Eu sei que quando a gente passa por um despertar espiritual, a gente pode ficar às vezes mais no universo do que na Terra. E eu vejo hoje, depois de alguns anos, o despertar espiritual como uma oportunidade para pessoas, para almas como eu, acho que como você que está assistindo esse vídeo, que desde muito jovem, desde crianças, já se perguntavam, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? O porquê a gente nasce, cresce? O que é que a gente está fazendo, vivendo? Primeiro, de aterrar, de ter uma vivência, uma vez que a gente entende que para além de carne e osso, nós somos almas vivendo a experiência humana, que as coisas estão mais conectadas e que é por isso que nós precisamos estar no presente, no aqui e agora, porque no fim das contas isso é que é a realidade. O passado já passou, o futuro ainda está na bolha de possibilidades. Então o que é que temos de concreto? O presente. Então é nesse presente que a gente deve viver, que a gente deve se realizar. Então, por que eu quero falar desse tópico? Que às vezes o melhor a se fazer é desistir. Porque também, uma vez que a gente desperta, que a gente entende que muitas vezes nós somos condicionados pelo que a nossa família nos ensina, pelo o que a mídia nos ensina, pelo que a sociedade institui, que é necessário para ser bem-sucedido, e a gente descobre através do despertar espiritual que não, que a gente pode se conectar com a nossa alma, pode se conectar com a intuição. Então determinados valores que nunca foram nossos, que foram incutidos na nossa psique, na nossa personalidade, a gente pode agradecer porque eu também acho que tudo é aprendizado e que tudo acaba trabalhando para que aos poucos possamos evoluir e possamos amadurecer como almas, mas também como pessoas, como seres humanos que convivem com outros. Então, por exemplo, muitas vezes a gente acaba seguindo uma determinada carreira, uma determinada profissão, que durante muito tempo é ótimo, nos dá um real prazer, um real senso de propósito, de caramba, eu estou deixando o meu legado aqui. Contudo, com o passar do tempo, porque tudo muda, a natureza muda, aquela mesma sensação que nos era tão boa, ela pode não continuar existindo ali. Então, é claro que às vezes é algo pontual, mas é claro que às vezes isso requer calma, isso requer estar atento a como você está reagindo, a como seu corpo está reagindo,
para entender se é um incômodo pontual ou se é um incômodo que exige um olhar mais profundo e mais apurado, que vale a pena. Eu diria que, primeiramente, aceitar, não ter medo de constatar. Eu acho que isso já deu o que tinha que dar, já teve um prazo de validade na nossa vida. Fator esse que é muito difícil, porque nós somos muitas vezes ensinados a lidar com situações assim, meu Deus, eu sou formado em tal coisa, então eu tenho que sempre trabalhar com aquilo. É como se aquilo fosse uma parte da nossa identidade, uma parte de quem nós somos. Como não necessariamente, aquilo pode ter uma importância em determinado ponto da minha vida, mas depois eu me descubro não mais gostando disso. E tá tudo bem desistir. Tá tudo bem também não encarar o que nos trouxe algum tipo de felicidade, de conforto no passado, como algo que é sinônimo de mentira. Não, as coisas têm o seu ciclo e também tem a sua importância em diferentes momentos da vida. Então, por exemplo, eu acho que às vezes o melhor que a gente pode fazer é desistir. Eu quero exemplificar isso através de algumas questões. Por exemplo, eu sou formada em jornalismo pela UFRJ e durante muito tempo eu sempre tive um sonho de trabalhar como repórter. Eu queria ser a Glória Maria, de trabalhar ao redor do mundo, conhecendo pessoas, conhecendo novas culturas, ouvindo as histórias das pessoas. E eu trabalhei, infelizmente não como a Glória Maria, mas eu trabalhei como repórter de música, que é uma das minhas grandes paixões. E foi, durante um tempo, uma realização de um sonho. Eu lembro que nos 3 primeiros meses eu fiquei extremamente realizada, grata a tudo que vocês possam imaginar pela oportunidade. Porém, com o passar do tempo, mais especificamente ao longo de quase 3 anos, eu fui vendo que não era bem o que eu queria da vida. E não foi um processo fácil, porque só eu sei o quanto eu lutei, o quanto porque eu sou de Salvador e eu me formei no Rio, eu fiquei um tempo morando no Rio para conseguir isso, e também o quanto foi difícil conseguir esse emprego, quantas tentativas, o quanto de energia eu coloquei para simplesmente, caramba, não é bem isso que eu quero. Então é algo que eu tô dando risada, mas eu sei, queridos, que não é fácil. É algo conflituoso. Como é que eu posso ter querido algo tanto, lutado tanto, ter conseguido e depois não é bem assim? Então, não é bem assim que eu falo, não é bem isso que eu quero. Então, eu acho que a gente precisa ter esse entendimento que talvez um dos maiores legados e um dos maiores aprendizados da vida no geral é o experienciar. O experienciar no sentido do autoconhecer, que é a questão, né, que Sócrates já falava. Conhece-te a ti mesmo. Mas como é que a gente vai se conhecer se a gente vive no medo ou se a gente vive com um pensamento fixo de que só há um caminho ou que eu sempre vou ter as mesmas predileções ao longo de vários anos? Então, eu sempre estudei astrologia, sempre não, mas vamos lá, desde que eu tenho uns 9 anos e já trabalhando como jornalista, eu lembro que eu era estagiária, eu tive a ousadia de propor para minha editora-chefe, eu posso ter uma coluna de astrologia? E ela deixou. Muito obrigada, Fernanda, onde quer que você esteja, e foi algo que deu muito certo, modéstia à parte, no Pearl People. Mas só que eu fazia às vezes uns mapas astrais, eu lia uns tarôs para as pessoas, mas eu lia nessa coisa de, olha, eu tô fazendo isso porque você é meu amigo e tudo mais, mas não pensando em transformar um conhecimento que eu tinha numa profissão, porque eu era jornalista, eu tinha esse sentimento.
E aí eu sempre ouvia das pessoas para quem eu lia alguns mapas astrais ou fazia um tarô: nossa, eu gostei muito que você falou, bateu, por que você não trabalha com isso? Eu falava: não, mas eu sou jornalista e tudo mais. E até que eu cheguei a essa conclusão que eu não estava me sentindo mais tão conectada que eu estava fazendo enquanto jornalista. E repito, não foi uma decisão fácil. E pensei: cara, eu vou assumir essa minha faceta de astróloga, taróloga e numeróloga, que estava ali escondida, estava ali mais para ajudar alguns amigos, e vou experimentar, como espero que eu goste de trabalhar só com isso, espero que tenham clientes, obviamente. E eu precisei desistir, digamos, daquilo que eu já estava fazendo. E eu desisti com um certo receio, porque querendo ou não já era um trabalho certo e a gente precisa de dinheiro para se sustentar, a não sei que você seja herdeiro, não é o meu caso. Então, assim, eu precisei, assim, assumir que eu já não queria aquilo e que eu precisava, de certo modo, de desistir de um caminho para experienciar o outro. Então hoje, depois de alguns anos, eu posso falar que atualmente eu me sinto bem feliz, bem conectada com o que eu faço, mas eu precisei desistir, eu precisei assumir o desgaste, a não mais identificação do que eu estava fazendo. E eu não deixei de ser jornalista por isso, porque eu tenho meu site, porque eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Eu pensei nos tópicos que eu vou falar, tudo isso eu aprendi no jornalismo. Então eu não deixei de ser uma coisa para ser outra, apenas o modo como eu estava fazendo, que, repito, foi algo por mim muito sonhado, muito esperado, e que, também repito, me trouxe felicidade, me trouxe realização durante um determinado tempo, mas aquilo não estava mais reverberando. Então eu também vejo muito essa dinâmica. Eu falo muito da vida profissional porque eu queria tanto isso, e ao longo da minha vida eu sempre fui muito focada nessa parte profissional, sabe? Eu sou, é claro, eu gosto de relacionamentos, eles são muito importantes para a nossa vida, mas é como se a minha maior preocupação fosse sempre a parte profissional. Então, quando eu trago alguns tópicos, eu acabo abordando muito essa questão, porque é uma questão que circundou muito a minha vida, circunda, querendo ou não. Mas eu vejo muito essa dinâmica também em relacionamentos, que é claro que no início o casal, um casamento pode ter tido uma dinâmica incrível, mas só que nós, enquanto pessoas, mudamos. A Helena de 2023 não é a mesma Helena de 2015, e provavelmente não é a mesma Helena de 2030. E isso faz parte da vida, não é verdade? A gente tem um filho, a gente muda, a gente se forma, a gente muda de cidade, a gente muda. Eu tô lembrando muito agora da música da Alanis Morissette. Eu sou muito ligada à música, gente. Então, eu lembro que se chama You Learn. You Learn em inglês quer dizer você aprende. Ela fala You cry, you learn, né? Você chora, você aprende. Então, é claro que eu vejo essa questão do movimento, entende? Então, as mesmas pessoas que começaram um relacionamento há 1 ano, há 3 anos, há 10 anos, não são as mesmas pessoas de agora. Mudam as necessidades, a gente se expande, graças a Deus, até porque a gente está aqui mesmo para aprender, para se experienciar, para se expandir. Então, é compreensível que aquele casal que se dava muito bem aos 2 anos, pode não estar dando mais liga agora, porque os interesses mudaram. Então, por que continuar? Por que persistir em algo que já não tem tanta ligação com quem você é hoje? Então, é por isso que eu diria que um dos maiores aprendizados do despertar espiritual é a importância de desistir.
ao invés dessa psicologia que nos ensina tanto, não, a gente tem que persistir. Eu acho que isso é verdade em alguns casos, mas se fala muito. Eu só estou querendo trazer um outro lado, tá bem, gente? É claro que eu acho que principalmente tem um conceito filosófico que eu não concordava tanto, mas hoje em dia concordo, que é da virtude, que é algo que muitas vezes falta à sociedade brasileira, que o brasileiro ele é muito bom no improviso, mas ele corre quando às vezes algo demanda um virtuosismo ligado à prática, ligado à repetição, ligado a um aprofundamento de algum assunto para que você vire especialista nisso, que é um virtuosismo, né? Pegando um conceito, um conceito da filosofia antiga, do Sócrates. Então é claro que determinadas ações demandam sim persistência, que advém desse virtuosismo, mas trazendo esse outro lado, é porque eu acho que se fala muito da persistência, que nós temos que persistir, e repito, isso é muito verdade em alguns casos, mas pouco se fala da importância de desistir, de assimilar fins de ciclos e de assimilar as mudanças, entende? Então eu deixo aqui essa reflexão sobre a importância de desistir, que eu acho que eu aprendi, estou aprendendo bastante após alguns anos de despertar espiritual. Peço para que, se vocês gostaram, deem um like, inscrevam-se no canal, isso é muito importante para a continuação do meu trabalho. E se vocês quiserem marcar alguma consulta de mapa astral, de mapa vocacional, jogar tarô ou fazer um mapa numerológico com a sugestão de assinatura de nome, é só entrar em contato com o meu WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Mais uma vez, obrigada e fiquem em paz, fiquem com Deus, a deusa, quem mais você se identificar. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau!